De pronto, já eu convido o Dr. Fábio Faleiro. Fábio, ele é engenheiro agrônomo, mestre e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, com pós-doutorado na Universidade da Flórida, pesquisador da Embrapa Cerrados, e vai tratar o tema sistemas de produção de maracujazeiro doce e outras espécies. Fábio, contigo. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande retornar. Eu estive aqui em 2014 e eu fiquei muito impressionado, né, com o empreendedorismo dos produtores de maracujá aqui da região, né? Ver que é um maracujá realmente diferenciado, né, fruto do trabalho, como a doutora Laura colocou, da pesquisa, da extensão, principalmente da vocação dos produtores aqui da região. Então, realmente de tirar o chapéu, né, para esses produtores, para as cooperativas, para a EPAGRE, que faz um trabalho muito bonito aqui na região, né? Então, e é muita satisfação também encontrar aqui no Simpósio de Maracujazeiros pessoas, né, pesquisadores que a gente admira muito, né? A gente começou a trabalhar com maracujá por eles, né? Nilton Junqueira, Laura, né, o Abel, né? Então, o Branquer também, uma importância muito grande. Então, quer dizer, é muita alegria ver pessoalmente, né, encontrar. É motivo de muita emoção para a gente encontrar essas pessoas que tanto contribuíram, né, para o maracujá, para esse desenvolvimento. Pessoal, agradeço muito esse convite, né, e pedir para eu falar um pouquinho de sistema de produção de maracujazeiros doces e outras espécies, né? Então, eu acredito que, dentro do trabalho de diversificação, algumas dessas espécies podem ser opções aqui para a região, de repente até para conquistar novos mercados, para frutas de alto valor agregado, né? Então, quero comentar com vocês um pouquinho sobre isso. Agradecer aqui o pessoal que me ajudou aqui no texto, o Nilton, a Jamile, a Ana Maria, o Francisco Pinheiro. Vou falar rapidamente aqui sobre o Passiflora alata, o Passiflora cetácea, o Passiflora cincinata. Quero comentar algumas espécies de Passiflora cultivada com sucesso em outros países. Falar um pouquinho de híbridos interespecíficos de cultivares para fins ornamentais e algumas outras espécies, né? Não é pretensão minha ensinar em 30 minutos assim, a plantar, mas pelo menos mostrar algumas fontes, né, algumas literaturas importantes que foram desenvolvidas. Vou deixar a apresentação na íntegra para todos, tá? Então, em muitas publicações tem um link, que são publicações disponíveis na internet, para quem quiser mais aprofundar esse assunto. Mais de 90% dos pomares brasileiros é o Passiflora edulis. Essa é o que puxa as outras espécies aqui no Brasil, é o que tem importância para o Brasil, maior produtor, maior consumidor. Mas a gente tem, né, outras, além desse maracujazeiro azedo, a gente tem um maracujazeiro doce, outras, a função com relação ao ornamental, funcional, medicinal. Então, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre essas outras espécies, né? E pensando no uso múltiplo também, não só aproveitar a polpa, mas a semente, as folhas, né, a casca, as flores, para tirar aromas e tudo. Então, a gente vê a cada mês, a cada ano, surgem, né, outros produtos feitos de diferentes partes do maracujá. Aqui são algumas espécies que a gente tem cultivo no Brasil: o Passiflora edulis, o Passiflora alata, o Passiflora cetácea, né, o Passiflora nítida, mais voltado para a questão de porta-enxerto, o Passiflora cincinata e, agora, recentemente, alguns híbridos com potencial ornamental. Aqui são algumas espécies cultivadas comercialmente na Colômbia, Equador, Peru. Então, lá tem o Passiflora edulis também, tem o Passiflora ligulares, que eles chamam de granadilha, o Passiflora tripartita, né, que eles chamam de curuba, o Passiflora edulis, que eles chamam de gulupa, o Passiflora maliformes, que eles chamam de cholupa, e o Passiflora quadrangulares, que eles chamam de badeia. Ou seja, lá cada espécie de maracujá tem um nome diferente, né? Aqui no Brasil, a gente trata como maracujás, né, as espécies do gênero Passiflora. Né? Mas eu quero comentar com vocês o seguinte: muitas dessas espécies, por exemplo, o granadilha, o gulupa, né, são espécies que têm um valor agregado muito grande para aquele país, exporta, né, para a Europa e outros países do mundo, com alto valor agregado, né? Então, acho que, de repente, algumas espécies a gente tem que trabalhar aqui no Brasil para se tornar opções também para os fruticultores. Esse é um livrinho que a gente fez em 2005, né, na quarta reunião de pesquisa em Maracujazeiro, e a gente levantou algumas demandas para a pesquisa. A ideia,
no último dia do evento, né, realizar a 5ª reunião, e a gente fazer uma 2ª edição, a gente levantar demandas para a pesquisa, porque a pesquisa ela tem que vir de onde está o problema real, né? Então, esse tipo de reunião é importantíssimo para a gente direcionar as ações, não simplesmente fazer pesquisa para publicar um trabalho, e sim para resolver um problema. Então, em cima disso é que nós vamos estar fazendo, junto com o pessoal da EPAG, a organização, todo mundo, né, fazendo uma revisão desse livro e propondo novas demandas para a pesquisa, para a extensão, que é dessa forma que o setor público vai se aproximar do setor produtivo, né? Então, em 2005, a gente levantou algumas demandas, sistemas de produção, as boas práticas, a questão do manejo fitotécnico, né, o plantio, as podas, sistema de condução, adubação, irrigação, fertirrigação, polinização, controle fitossanitário, controle de plantas invasoras, colheita e pós-colheita. Quer dizer, muitas dessas demandas houve avanços, né, de 2005 para cá, mas muitas ainda têm muitos desafios, né, para a gente poder avançar, principalmente pensando em outras espécies, né? Apesar de serem espécies do gênero Passiflora, cada espécie tem a sua particularidade. E essas particularidades que eu queria comentar com vocês, algumas dessas particularidades, né? Então, as demandas com relação ao manejo fitotécnico para cada espécie tem essa demanda de uma maneira individualizada, né? Embora boa parte você possa aproveitar a experiência de sucesso do Passiflora edulis, para poder avançar nas outras espécies também. E, normalmente, quando a gente pensa em sistema de produção, os produtores têm muita dúvida, né? Ah, como é que eu faço a adubação, a fertirrigação, a poda, como eu faço a polinização, né? Então, tem esse livrinho aqui, que é o primeiro que eu quero disponibilizar, isso é gratuito, tá, pessoal? Quem quiser acessar esse link, eu vou deixar a palestra, só vir aqui. Então, é um livro com 500 perguntas e 500 respostas sobre Passiflora edulis, né? Então, tem aqui algumas perguntas e respostas sobre irrigação, fertirrigação, polinização, essa parte fitotécnica, né? Tem um pouquinho sobre o maracujazeiro doce, o maracujazeiro ornamental, o maracujazeiro funcional medicinal, arranjos produtivos locais. Então, é um livro que pode ser baixado aí com essas perguntas e essas respostas. Bom, vamos passar um pouquinho com relação ao Passiflora lata, né? Tem um maracujazeiro que tem pelo menos 3 aptidões para consumo in natura. Embora eu já tomei suco também do Passiflora lata, é uma maravilha, né? Pode ser feito suco também, né? O potencial ornamental, que tem uma flor muito bonita, então é muito comum nas cidades, né, o plantio do Passiflora lata no fundo de quintal, porque realmente é uma flor muito bonita. Questão medicinal também, não sei se vocês sabem, mas para produzir aquela maracugina, né, aquele remédio antiestresse aí, retira a passiflorina da folha do Passiflora lata. Então, o maracujá tem um potencial medicinal prático também. Como eu disse, não tenho a função de ensinar ninguém a plantar maracujá doce, né? Eu acho que tem algumas referências. Esse livro, por exemplo, do Mânica, do Branquer, do Cláudio Sazonóvics, do Newton, uma turma aqui muito boa, que fez um levantamento aqui de algumas informações com relação ao sistema de clima e solo, produção de mudas, implantação do pomar, adubação, irrigação, tratos culturais, as principais doenças e pragas, colheita e pós-colheita, custo de produção. Então, uma referência muito boa com relação ao maracujazeiro doce, né? Com relação ao sistema de condução, pode ser utilizado tanto a latada quanto a espaldeira. Alguns dados mostram que a produtividade na latada realmente é maior, em torno de 20%, devido a alguns fatores, exposição da flor ao polinizador, e aí vai, né? No Distrito Federal, a gente já tem algumas experiências de sucesso do Passiflora lata em sistema protegido. A qualidade do fruto realmente muito interessante, né? Um fruto que pode ser vendido com alto valor agregado, né, no mercado local. E é muito comum, como eu disse, o plantio no fundo de quintal, né, explorando esse potencial do maracujazeiro doce como planta ornamental. Em termos de doença, a bacteriose é uma doença muito séria, é um maracujá bastante suscetível a essa doença. E antracnose em fruto também, né? Então, em determinadas situações podem, né, esse fruto feio aqui realmente vai ter menor valor no mercado. E a virose, com certeza, é uma doença também que é preocupante em termos de Passiflora lata, porque é muito suscetível. Em cima disso, a gente iniciou um trabalho na década de 90, junto com o Nilton Junqueira, né, foi o pioneiro, para selecionar algumas matrizes, né, de Passiflora lata com maior resistência à bacteriose e maior resistência à virose. Então, foi um trabalho de seleção recorrente,
pelo menos 4, 5 ciclos de seleção, e a novidade desse ano é o lançamento dessa cultivar, né, que possivelmente em agosto, setembro, uma variedade de seleções de maracujazeiro doce, com um pouco maior resistência à virose e bacteriose. Infelizmente, a gente não tem imunidade, não tem plantas imunes dentro da espécie. Então, o que se tem é uma melhoria do nível de resistência, mas não a imunidade, como acontece também no maracujazeiro azedo. Quero comentar rapidamente o Passiflora cetácea. A gente já tem alguns plantios aqui em Santa Catarina, a gente já visitou, então produz aqui com sucesso. É o maracujá do sono, o maracujá do cerrado, o maracujá de cobra, são os nomes populares, né? Então, a primeira cultivar foi lançada em 2013, é uma cultivar que tem pelo menos 4 aptidões, você pode consumir in natura, pode fazer o processamento industrial, tem um potencial ornamental e funcional. Foi comprovado por meio de parcerias com faculdades de medicina, mostrando que a polpa realmente tem propriedades anti-estresse, né? Então, essas propriedades de sono, por exemplo, que tem na passiflorina da folha do maracujá doce, observou-se que tem na polpa do maracujá cetáceo. Então, vamos dizer assim, um anti-estresse natural, né? Isso foi comprovado cientificamente. Então, o maracujá que pode ser consumido in natura, pode ser utilizado para vários processamentos, inclusive para o mousse. Ele tem uma leve acidez, e essa leve acidez é importante para a receita do mousse, né? O potencial ornamental também é bem interessante, tem uma flor branca. Então, é muito comum no Distrito Federal o fazendeiro, né, o dono do sítio, da chácara, plantar uma linha na entrada da fazenda. Então, quando ele chega à noite, de carro ou de caminhonete, sei lá, né, o farol bate naquela flor branca, na entrada. Então, vamos dizer, uma planta ornamental para o campo, né, que você chega ali à noite e o farol bate nessa flor branca e realmente fica muito bonito a entrada, né? Uma planta bastante vigorosa e tem essa questão funcional que eu comentei com vocês, né, dessas propriedades anti-estresse. Aqui um trabalho que foi feito de validação em diferentes regiões, né, inclusive no Rio Grande do Sul, produzindo, né, e é um trabalho que foi feito antes do lançamento da cultivar. E foi feito também um trabalho em espaldeira, enlatada, em sistema orgânico. A gente coloca que realmente é uma cultivar que se adaptou muito bem ao sistema agroecológico orgânico, porque o nível de resistência à praga e doença ele é fantástico, né? Lagarta não gosta dessa planta, né? Praticamente não tem sintoma de vírus, apesar de, às vezes, o vírus estar ali, a gente não vê sintoma. Então, é uma planta bem interessante. E também na agricultura urbana, com esse potencial ornamental. Aqui está um trabalho também que foi feito antes do lançamento, o desenvolvimento de produtos tecnológicos a partir não só da polpa, mas da semente, da casca, o aproveitamento integral do maracujá, o desenvolvimento de novos mercados. Eu acredito muito nisso, sabe, pessoal? Eu acho que as passifloras, existe ainda um mercado mundial pouco acessado, o mercado asiático, né, a Europa de um modo geral, América do Norte. Eu acho que é muito incipiente o que se faz de exportação de passifloras. Embora tenha uma experiência muito forte na Colômbia, mas eu acho que tem muita coisa ainda para crescer, principalmente pensando em outras espécies, mas inclusive esse maracujá. Isso aqui, com certeza, na Europa vai fazer um sucesso, ou já faz em algumas situações, né? Então, tem realmente mostrar uma fruta essencialmente brasileira para o resto do mundo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E a gente só vai conseguir isso através da organização. Não tem como fazer isso de forma individualizada, né? E eu falo com muita certeza, o pessoal de Santa Catarina está um passo à frente dos outros, com relação a essa questão da organização e essa possibilidade de explorar novos mercados, né? De repente, com a abertura de um aeroporto de cargas, eu acho que realmente isso aí, a perspectiva é muito interessante. Quero comentar algumas diferenças, algumas semelhanças, né, desses dois maracujás. São ambos autoincompatíveis, precisam de temperaturas acima de 15 graus para desenvolver. Chuva forte e prolongada é problema, com relação à doença e com relação à polinização. Umidade relativa menor que 30% é outro problema, diminui a eficiência da polinização. Solos bem drenados, né, exige. Correção de acidez e fertilidade, como o doutor Petri e a doutora Laura comentaram, né? Uma planta trepadora precisa de um sistema de condução, irrigação, gotejamento, né, adubação e sujeitas à endogamia. Então, quer dizer, muitos maracujás, na década de 70 e 80, eles simplesmente desapareceram. E uma explicação que eu tenho
É esse hábito do produtor aproveitar sempre a semente do pomar anterior, de uma forma não criteriosa, vamos dizer assim. É muito comum, às vezes, um produtor ligar para mim e falar: ô Fábio, estou fazendo tudo certo, faço adubação, faço aqui a espaldeiramento, a polinização, e eu não consigo boas produtividades. Pergunta: de onde que veio as suas mudas? Aí eu fui no mercado, peguei um fruto, rachei e produzi minhas mudas. Então, são todos irmãos, né? Você pega aqui essa semente, são todos irmãos. Então, e aí está um problema com relação a essa utilização da semente do pomar anterior. Então, se fizer o que a gente não recomenda, às vezes, é fazer com critério, como o doutor Henrique já colocou, né? Em termos de diferença, né? Abertura de flor, aqui é à tarde, à noite. Polinizador, aqui é a mamangava, aqui é morcego. É um morceguinho herbívoro, né? Que tem para todo lado, né? Como se fosse beija-flor, né? Tem fotoperíodo, aqui precisa de mais de 11 horas de luz e temperatura para florescer. Esse maracujá é insensível, quer dizer, ele produz na entre-safra, nas regiões de maior latitude, né? Nível de resistência à doença, eu acho que é um dos principais diferenciais. Aqui é baixo, aqui é um alto nível de resistência à doença. Germinação de semente aqui é muito boa, que é um material bastante domesticado. Aqui a gente tem que fazer um tratamento com regulador vegetal. Então, por esse motivo é que não se comercializa semente. Então, é feito o licenciamento de viverista para comercializar a muda, porque devido a essa necessidade de quebra de dormência com regulador vegetal. Estratégia de venda, né? Aqui é a beleza, né? Então, você chega aqui, o maracujá agora é um maracujá para cesta de fruta, né? Tão bonito que ele é. No caso do cetáceo, é um maracujazeiro pequeno, né? Então, a estratégia é cortar o fruto e dar para a pessoa experimentar. É muito raro uma pessoa que vai com a intenção de comprar, experimentar o fruto e não levar, porque realmente tem um diferencial em termos de sabor bem interessante, né? Com relação ao valor de mercado, aqui R$ 4,00, aqui R$ 8,00, isso na situação do Distrito Federal. A acidez de polpa, aqui essencialmente para suco, aqui você pode fazer tanto consumo in natura quanto suco. Os tratos culturais, logicamente, aqui mais intensivos, e aqui os tratos culturais menos intensivos. Condução em podas é uma planta pesada, então precisa normalmente ter 2 ou 3 fios de arame para distribuir o peso, no caso de uma espaldeira, né? Pode ser feito também enlatada, produtividade muito boa, embora uma planta dessa chegue a produzir durante 12 anos. A gente tem plantas com alta produtividade com 12 anos, então tem que fazer um sistema de poda drástica, né? E a latada dificulta um pouco esse manejo das podas drásticas, né? Em termos de praga, praticamente não tem problema com lagarta. Percevejo, sim, aquelas revoadas, ele dá uma picada no fruto e fica uma necrose. Então, o percevejo, em determinadas épocas do ano, é um problema desse maracujá. Com relação a doenças, tem uma doença nova em Passiflora, que é a pseudocercóspora, descrita em 2014. Tem algum problema com a traquinose, mas muito pouco com virose, ou praticamente nada. Então, aqui está um pomar de Passiflora cetácea ao lado de um pomar da mesma idade de Passiflora edulis. Então, um maracujá bastante vigoroso, é uma planta, realmente foi um achado, eu considero dessa forma, realmente é uma pérola essa planta, pensando nas potencialidades que ela tem. Aqui, a pós-colheita é um fruto que você colhe, né? Quando cai no chão. Em termos de informações, aqui está o link, tá, pessoal? Vou disponibilizar a palestra, mas aqui tem um folder técnico da Cultivar, tem o processo de produção de mudas, como que é feito essa quebra de dormência. Então, está aqui para vocês baixarem. Tem um comunicado técnico com as recomendações técnicas do cultivo também. Falar rapidamente sobre Passiflora cincinata, é um maracujá muito utilizado no norte de Minas, no semiárido nordestino. Foi lançada a primeira a cultivar em 2016. Aproveito a oportunidade para homenagear o Dr. Francisco Pinheiro de Araújo. Com certeza é o pesquisador que tem mais conhecimento sobre Passiflora cincinata no mundo. Tem uma coleção muito grande e foi um dos responsáveis pelos trabalhos de seleção que levaram, então, ao lançamento dessa cultivar. Então, imagina aqui essa planta, né, um sistema de sequeiro no semiárido. Dá para imaginar o que seria isso? Uma planta no sequeiro no semiárido, com essa produção. Esse é o diferencial dessa cultivar, né? Uma tolerância fantástica a estresse hídrico. Tem condição que ela produz em cima de pedra.
tamanha é a sua tolerância, né? E tem outra característica, a flor é muito bonita, né? Roxa, e ela já foi comprovado que ela atrai o polinizador. Então, no Distrito Federal, ela produz um cerrado também. Alguns produtores plantam algumas plantas para atrair o polinizador, né? Então, a planta que não vai simplesmente atrair, mas ela vai produzir um fruto que tem um sabor fantástico. Isso é do grupo do ácido, então é maracujá para suco, tá, pessoal? Então, realmente tem essa característica de atrair o polinizador. Pode cultivar tanto em latada quanto em espaldeira também. Em termos de praga, basicamente lagartas desfolhadoras, broca da haste, um problema sério, né? O produtor tem que ter um cuidado. Eu falei com vocês dessa questão do valor agregado, né? Isso em fruto. Essa geleia, por exemplo, ela foi premiada internacionalmente. Hoje ela é exportada para vários países da Europa. A geleia desse Passiflora cincinata, por uma cooperativa Coopercook, né, do semiárido nordestino. Então, é uma alternativa para os produtores daquela região. Bom, algumas espécies de passifloras cultivadas em outros países. Então, nós temos aqui a granadilha, que tem uma importância comercial muito grande na Colômbia, né, um maracujá doce. Maracujá cultivado em altitude. Aqui está um pomar de granadilha, lá na Colômbia. Olha só, o que é isso aqui, pessoal? É um pé dilúvio, né? Vai entrar no pomar. Olha, você vê o nível de empreendedorismo, de profissionalismo que se tem na Colômbia com relação a essa planta. Lá tem a questão de fusariose, tá certo? Então, a fusariose é uma doença muito séria. Então, eles usam esse sistema de pé dilúvio para poder acessar o pomar. Aqui uma visão interna do pomar, né? É uma planta muito generosa em termos de produção de fruto e flor. Aqui são alguns produtores, né, da Colômbia. Agora, parece que é tudo mil maravilhas, né? Certificado, exportação para a Europa. Agora, conhecer isso aqui é uma verdadeira aventura. Subir a 2.500, 3.000 metros de altitude, em verdadeiros, naqueles canyons, né? Onde boa parte da terra tem que se chegar por meio de um veículo 4x4. Não chega lá. E com esse veículo que eles levam insumo e transportam o fruto com qualidade para exportação. Então, é uma coisa quase que inacreditável visitar um pomar desse, na altitude. Você vê produtores muito jovens, organizados, com certificação, vê a qualidade das frutas que são produzidas. Então, realmente, eu fiquei muito impressionado com a capacidade que esses produtores têm de valorizar o seu produto e de produzir em condições difíceis, tá? Para poder realmente impactar esse negócio. Então, tem um livro também disponível na internet, gratuitamente, que fala sobre a granadilha, as informações de fenologia, características de fruta, exigências nutricionais, pragas, doenças, boas práticas, comercialização. Então, está disponível gratuitamente, que vou deixar o link para vocês, quem tiver interesse, né? Quero comentar rapidamente o Passiflora edulis, que é o Gulupa, tem uma importância muito grande também na Colômbia para exportação. Olha uma planta, ela é uma planta Passiflora edulis autocompatível, tá, pessoal? Mas a polinização, ela aumenta o peso do fruto, o tamanho. Então, o pessoal faz polinização, embora seja uma planta autocompatível, mas faz a polinização. Então, é uma planta bem produtiva. Olha só o nível tecnológico que eles utilizam, né? Faz o plantio, fazendo a cobertura aqui para proteger da chuva, né? As folhas, não molhar as folhas, facilitar também a questão da polinização, não perder flor devido à chuva. E aqui a qualidade desse fruto, muito apreciado na Europa, que é o fruto do Passiflora edulis. Aqui também tem um livro, quem tiver mais interesse, disponível gratuitamente na internet. Passiflora maliformes, que eles chamam de cholupa, tem uma diversidade muito interessante, a gente chama de maracujá maçã, né? E a gente tem esse maracujá nativo no Cerrado, com uma qualidade muito boa, e a gente está desenvolvendo um trabalho de melhoramento genético desse material. Aqui pode ser tanto espaldeira quanto latada também, a produção. Esse é o trabalho de melhoramento feito no Brasil. A gente está muito próximo de ter uma cultivar de Passiflora maliformes, com um trabalho que foi feito, iniciado pelo Dr. Nilton Junqueira, há 15 anos atrás, né? Então, a gente está próximo de ter uma cultivar. Aqui tem um livro também, gratuito na internet, para quem quiser conhecer mais sobre esse maracujá. Outro maracujá que eu quero falar rapidamente é o curuba, né? O Passiflora tripartita. É um maracujá
a gente chama de maracujá banana, né? Parece uma banana. Tem uma flor muito bonita, inclusive foi tema, né, do primeiro Congresso Mundial de Passifloras, realizado na Colômbia, essa flor desse passiflora tripartita. Quero falar rapidamente aqui dos híbridos ornamentais. A gente já tem algumas cultivares registradas no Ministério da Agricultura, de flor vermelha, rosa e azul. Aqui o maracujá é uma passiflora recomendada para paisagismo de grandes áreas, para muro, para cerca, para pérgola, né? Então, tem um potencial bem interessante. Uma muda dessa na Europa chega a custar, às vezes, R$150, uma muda. E no Brasil, praticamente, a gente não explora, né, esse potencial. Foram desenvolvidos também maracujás de flor azul e rosa para campanha de câncer de próstata e campanha de câncer de mama. Foi uma demanda do pessoal da Embrapa Produto e Mercado para isso. Aqui, mostrando o plantio desse maracujá ornamental, a propagação é vegetativa, tá, pessoal? Então, com 40, 50 dias, já começa a soltar flor, né? Então, muito bonito. Essa apresentar a minha filha aqui, ela tinha 9 anos, hoje está um muro bem bonito com relação ao uso desse maracujá. Então, serve para muro e serve para pérgola também. Bom, algumas outras espécies, né? A gente tem aqui o Passiflora nítida. Em 2005, a gente fez uma reunião lá em Brasília, né? Então, o doutor Ruggiero e o doutor Zé Carlos de Oliveira comentaram com a gente que tinha 3 espécies que tinham muito potencial. Era o cetácea, o cincinata e o nítida. O cetácea já tem que cultivar, o cincinata também, e o nítida está muito próximo também. Nós estamos fazendo um trabalho de seleção para viabilizar. É como se fosse o granadilha brasileiro. É um maracujá doce, muito saboroso, né? E a gente chama também de maracujá mexerica. Você descasca igual a mexerica esse maracujá. Então, está bem próximo de ter essa cultivar. E o Passiflora quadrangulares, que a gente come não só a polpa, mas come o albedo da fruta, né? Eu quero fazer algumas considerações finais e exibir um vídeo para vocês com relação ao Passiflora cetácea. Eu falei para vocês, a gente está muito impressionado com esse maracujá, porque tem viabilizado o que muita gente acha quase impossível, que é viabilizar um assentado de reforma agrária de ter dignidade. Então, eu vou apresentar para vocês o senhor Pedro e a dona Durvalina, nesse vídeo, que estão plantando Passiflora cetácea, nas condições realmente de baixo input, né, que esse pessoal realmente tem a dificuldade de ter financiamento, porque não tem regularização da terra. Às vezes, os programas do governo pensam que dar a terra é suficiente, e a gente sabe que não, né? A terra é só uma parte, mas tem que vir a tecnologia. Ao contrário de muita gente acha, a tecnologia é mais útil para o pequeno. Ele é que tem que usar, né, para poder ter dignidade no campo, ter renda, né? Então, eu quero mostrar para vocês. Então, com relação ao sistema de produção das diferentes espécies, né, com certeza, ações de pesquisa, desenvolvimento, relacionadas a aspecto fitotécnico e melhoramento genético, tem que caminhar junta. Não tem como desenvolver a fitotecnia se não tiver a cultivar. Não tem como desenvolver a cultivar se não tiver a fitotecnia. Então, essas coisas têm que caminhar de uma forma junta, né? Desenvolvimento de produtos tecnológicos a partir de polpa, semente, casca, organização da cadeia produtiva. Eu não vejo outra forma de viabilizar as outras espécies, através da organização da cadeia. Uma ampla diversidade, né, pessoal? Acho que tem sido pouco explorada ainda. A gente tem muita coisa para avançar em termos de passifloras, pensando nessas outras espécies, principalmente considerando as experiências de sucesso em outros países. Passiflora é essencialmente brasileiro, então a gente, com certeza, tem muito campo a explorar, não só o Passiflora edulis, mas outras espécies também. E como a doutora Laura colocou de maneira muito apropriada, né, juntar ações de pesquisa e desenvolvimento, junto com transferência de tecnologia. Não tem como fazer isso sem a transferência, sem os produtores, para conquistar novos consumidores e mercados, né? Eu quero exibir, então, um vídeo para vocês, 1 minuto e pouquinho só, para a gente finalizar, que é uma experiência em assentamento de reforma agrária com relação ao cultivo do Passiflora cetácea no Distrito Federal. E que tal um maracujá doce, ou melhor, pérola? A fruta foi desenvolvida pela Embrapa, não precisa de agrotóxico, é bem saborosa e já se tornou o sustento de pequenos produtores do DF. Você sabe que fruta é essa? Limão, mini melancia, jiló
Olhando assim, fica difícil saber, mas quando a gente repara no pé, dá para encontrar as semelhanças com o primo mais famoso. Ao cortar no meio, não há dúvidas, é um maracujá. Mas é um maracujá especial. Desenvolvido pela Embrapa em mais de 20 anos de pesquisa de melhoramento genético, o maracujá pérola é uma planta com alta produtividade, mais forte, menos sujeita a pragas, com muita polpa e um sabor menos ácido do que o maracujá mais conhecido. Ela serve para consumir in natura, ela serve para processamento industrial, sucos, sorvetes, doces, tem um potencial ornamental porque tem uma flor branca muito bonita e além dessas propriedades funcionais, que tem produtos benéficos para a saúde. Aliás, os benefícios para a saúde são características importantes do maracujá pérola. Ele é quase como uma laranja em termos de concentração de vitamina C, além também de ter na semente vários compostos benéficos para a saúde que ajudam na manutenção da função cardiovascular. Então, ajuda no colesterol bom, então é aquela presença do ômega 6 e outros compostos também que ajudam até mesmo no emagrecimento das pessoas que estão fazendo o regime. A descoberta desse maracujá mudou a vida do seu Pedro e da dona Dorvalina. Para o casal, o fruto é muito mais que pérola. Ele é um ouro para nós aqui e é bem docinho. A gente pode pegar ele e comer sem fazer aquela cara feia de que tá azedo, né? Ele é muito bom. O casal vive há 3 anos na terra adquirida por meio da reforma agrária. Há pouco mais de um ano começaram a plantar o maracujá. Na época da safra mais farta, chegam a colher de 40 a 50 quilos por semana. A gente quer produzir para nós espalhar na praça, que não é só para nós que vai ficar aqui, vai ser para todo mundo, para nossos filhos, para nossos netos, para nossas crianças. Então, pessoal, agradeço novamente essa oportunidade, agradeço o pessoal da EPAG, que eu tiro o chapéu também para esse pessoal, o Henrique, o Estevam, o Darlan, não vou falar o nome de todo mundo, que com certeza eu vou esquecer gente, mas é um pessoal que tem feito um trabalho belíssimo e está fazendo um evento realmente de encher os olhos de todo mundo, da gente estar aqui podendo discutir esses avanços e essas novas possibilidades. Muito obrigado.